aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui, mas hoje eu voltei, né? No Instagram eu tinha prometido que ia colocar um vídeo, né? Gravar um vídeo esse fim de semana e bom, está aqui prometido, né? Cumprindo a promessa. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Colecionador, que é esse daqui. Do John Fowles, eu acho que é assim que fala o nome dele, não tenho muita certeza. É um livro, né, uma obra, você pode ver aqui pela capa dele, capa dura. Ele é da Dark Side. E, bom, olha atrás, a parte de trás dele, a lombada. É lindo, né, essa borboleta aqui na frente é maravilhosa. E o livro Colecionador, ele estava na minha lista de desejos na Amazon. Mas tava esperando pra comprar, né? E até que um dia eu cheguei lá no meu estágio e uma das meninas falou: "Você já leu o Colecionador?" E eu falei: "Ainda não, mas ele tá na minha lista de desejos." Aí ela falou: "Então você vai ler, vou trazer ele pra você." Então esse livro não é meu, ele é de uma amiga. Olha como que ele é aqui, né? Todo preto. É lindo. Por dentro dele, gente, o design desse livro é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Esses tempos que eu tava lendo ele, eu mal abria, com tanto medo que eu tava de manusear esse livro. Porque ele é maravilhoso, também não é meu, né? Eu sou muito assim, com coisas que não são minhas. Agora a diagramação dos textos. E, bom, aí no início tem a introdução feita pelo Stephen King. E lá no final vai ter um pouco, vai no pós-fácil, vai ter um pouco também vai falar sobre o livro, de quando ele foi lançado. E ele foi lançado originalmente em 1963, esse livro aqui. Então aqui vai contar um pouco sobre, né? Aqui fala que no Brasil, durante anos, foi um campeão de vendas do Círculo do Livro. A editora é que enviava seus títulos pelo correio para um clube de assinantes. Então fala que em 65 o Colecionador ganhou uma elogiada adaptação ao cinema. Então tem um filme. Esses tempos, enquanto eu tava lendo, bem no início, eu fui pesquisar e eu encontrei mesmo. Dá pra você ver o trailer pelo YouTube. Eu não sei, não procurei se tem o filme completo, mas eu vi no trailer pedaços do filme, né? E eu não sei o que falar, mas tipo, pelo trailer assim parece que é bem fiel ao livro, não tenho certeza porque eu não assisti. E aí depois tem referências do teatro, que aí nisso, você lendo o livro, você vai entender essas questões de referências de literatura, referências de música, da artes plásticas. Deixa eu ver mais aqui, é isso. Depois em bibliografia, né? O final. Quem não leu o Colecionador deve estar se perguntando por que borboletas. Borboleta. Mas já vocês vão entender que eu vou explicar um pouquinho sobre esse livro. Bom, para quem não sabe, John Fowles, ele nasceu em 1926 e morreu em 2005. Escritor romancista inglês, ganhou prestígio internacional com O Colecionador, sua primeira obra, publicada em 63. Foi imediatamente aclamado como um escritor notável e inovador, um excepcional poder criativo que transitava entre a literatura moderna e pós-moderna, tendo sido influenciado por autores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, entre outros. Essa reputação foi confirmada em suas obras posteriores, de Aristos, de Magus, A Mulher do Tenente Francês, The Ebony Tower, Daniel Martin,
Mantissa e Amagote. E final. Ele tem o marca-página. E bom, do que se trata o colecionador, né? Então, quando eu coloquei na minha lista de desejos, mais foi porque eu me apaixonei pela capa. Eu não tinha chegado a ler sobre o livro. Eu sabia que era algo sobre suspense, e esse foi meu primeiro livro de suspense. E bom, o colecionador nada mais é do que um livro de suspense. Eu também ponho um pouco de terror psicológico, assim, por conta própria. Porque eles colocam como um romance de suspense mesmo. Eu conto a história de Frederick Clegg. Frederick Clegg, ele é uma pessoa comum, né? E ele vive com a tia dele e uma prima. Por que da borboleta? De tantas borboletas. Porque Frederick Clegg, ele era um colecionador de borboletas. Então ele gostava de colecionar novas espécies, aquelas espécies mais raras e tal. Então ele colecionava, ele tinha uma gaveta cheinha de borboletas emolduradas lá, né? Que ele pegava, ele matava e ele colecionava. Então ele, da janela do trabalho dele, ele observa uma moça muito bonita, que é a Miranda Gray. Ele passa 2 anos observando essa moça. Um dia ele recebe um dinheiro, eu não vou contar detalhes tipo, de onde veio o dinheiro, para vocês poderem ler. Então um dia ele recebe um dinheiro e a tia dele vai para um lugar e ele decide comprar uma cabana. E essa cabana no meio do nada. Acho que daí vocês conseguem já imaginar o que vai, né, vir na história. Acho que, gente, vocês vão estar ouvindo o som de água no fundo, tá? Porque o fundo está sendo lavado e com certeza o barulho já tá vindo aqui. Vai aparecer aí no vídeo também. Mas enfim, eu preciso gravar. Bom, então ele fica com uma negação de que ele iria fazer isso que ele fez, né? Eu tô comprando a cabana, mas quando minha tia voltar, ela vai ter um lugar legal pra ficar e tal, essas coisas assim. Mas a cabana tinha um porão. E tinha um porão dentro do porão. E ele começa a mobiliar esse lugar. Tudo na negação. Mas é até que ele coloca o plano em ação. Ele sequestra a Miranda. E ele tranca ela nesse porão. Então é daí que vai desenrolar toda a história. Então o primeiro capítulo, vou mostrar pra vocês o que é o primeiro capítulo. Esse é um livro de 4 capítulos. Ele é um livro de 4 capítulos. O primeiro capítulo é isso. Esse tanto de páginas. E o segundo capítulo é esse tanto de páginas. O terceiro e o quarto capítulo, esse é o terceiro e o quarto capítulo. Então, como que é? O primeiro capítulo é a história pela visão de Frederick Clegg, né? Ele contando como foi que tudo aconteceu, como que ele desenvolveu tudo, ele contando a experiência dele, aos olhos dele, os tempos que ele teve junto com a Miranda ali, nela estando confinada. Então ele vai contar a visão deles, das coisas que aconteceu, do que eles viveram. E o segundo capítulo é o Diário da Miranda. Então ela escrevia o que acontecia no dia a dia dela, tal, contava também histórias da vida dela antes dela ter sido sequestrada. Então aí o segundo capítulo é a visão dela. O terceiro e quarto capítulo é o desfecho, né? O que aconteceu depois de onde, no caso, o Frederick parou. No primeiro capítulo, então é a continuação do primeiro capítulo. E bom, aí nesse livro você vai ver, porque é muito legal você ver, quem gosta de coisas da mente, assim, é muito legal você ver o que passa na cabeça da pessoa, porque na cabeça dele, ele não estava fazendo nada de errado. Ele queria que ela amasse ele, então ele encontrou um jeito de tentar fazer isso, né? Ele não queria perder tempo chegando nela e conversando, porque ele achava que ela não ia dar atenção pra ele.
Então ele arrumou um jeito dele. E o jeito dele foi esse. Na cabeça dele isso não era errado. Nem na cabeça dele, em muitas situações que acontecem na história, a culpa é dela. Então é muito legal você ver isso. E é muito legal também porque ele consegue fazer você se sentir agoniado com a situação, né? A agonia dela tá presa ali, você vive aquilo junto com ela, essa agonia toda, o medo, aquela vontade de fugir, você consegue sentir isso junto com ela. O desfecho do livro, que é o capítulo 3 e 4, gente, eu não cheguei a chorar, mas dá vontade de chorar, porque você fica com muita raiva do Clegg, muita raiva mesmo do que ele faz, de como a história termina, sabe? E você vê que o cara é um psicopata, né? Então, esse é um livro muito legal, eu gostei muito. Eu nunca tinha lido esse tipo de gênero. E uma coisa interessante também é que no livro você vai ficar com um pouco de raiva da Miranda. Por quê? Por causa do passado. Não por causa daquele momento que ela tá presa, mas porque ela é extremamente apaixonada por um cara. Eu nem sabia que eu tinha isso aqui. Achei no carro na hora que eu fui tirar as coisas. Obrigada. Nossa, é de canela. Ah? É de canela. Ele é aquele cara mulherengo, né? Aquele cara machista. Ele acha que ele é o bonzão e tal. E você fica, cara, como? O jeito que ele trata ela, assim, você fica, como que ela foi se apaixonar? Então, assim, olhando o livro por uma parte meio filosófica, ela estaria presa de qualquer forma. A diferença é que ali ela tá presa num porão, ela não tem como sair, fica em um cômodo. Do outro lado, se ela tá com esse outro cara, ela tá presa numa ilusão que ela criou com um cara que... assim, ele seria meio que um relacionamento, ao meu ver, meio que um relacionamento abusivo também, sabe? Mas ela não enxerga isso, né? Ela tá tão apaixonada por ele que mesmo quando ela sente raiva, ela ainda quer estar com ele, né? Então, esse tempo também ela fala sobre isso, sobre essa paixão que ela tem por esse cara. Eu não vou falar quem que é o cara, porque é pra vocês depois lerem e ver quem que é ele. Pequenos detalhes assim eu não vou dar não. E então, tipo, você fica falando, eu ficava pensando, cara, como pode? Será que ela não enxerga? Será que ela não vê, né, o tipo de cara que esse cara é, né? Aquele cara que ele quer ter todas, né? E, enfim, o jeito que ele trata as mulheres lá é ridículo, é ridículo. E, bom, é um livro que eu gostei muito. E eu indico. Algumas pessoas não vão gostar, lógico, isso sempre acontece, mas se você não gosta desse tipo de gênero, acho que dificilmente você vai gostar. Ainda mais o segundo capítulo, que ele é um pouco mais parado. Mas, vamos supor assim, tem gente que fala que a história se resume em um livro de um cara que sequestra uma moça e a moça fica maltratando ele. É também isso, mas é legal você ver a história, você ver a visão de cada um dos dois e o desfecho da história. É uma coisa assim que, sei lá, eu não esperava que fosse dessa forma. Então, o desfecho da história, quando eu comecei a ler, eu não esperava que fosse ter o desfecho que teve, né? Então, assim, foi muito legal. Você fica muito, assim, horrorizada com o final. E só confirma o quanto ele é louco, o quanto ele é psicopata, esse cara. E o que deu esse poder a ele, o que deu isso a ele, que permitiu que isso fosse mostrado de verdade, foi o dinheiro que ele ganhou, né? O que o dinheiro, a pessoa ter um pouco de poder não faz com ela, né? E, bom, gente, eu amei o Colecionador. Eu já li, mas eu fico pensando, será que eu compro só pra ter esse livro na minha casa, né? A capa dele é demais, essa edição aqui é maravilhosa. Eu amei e eu recomendo, principalmente se você gosta
de questões da mente, de entender o que as pessoas pensam, como elas enxergam as coisas. E também, se você gosta de suspense, de romance, suspense, eu indico muito O Colecionador, tá? Bom, e hoje é isso. Hoje eu só queria falar desse livro mesmo, né? Expressar quanto eu gostei. Eu li ele assim, rapidinho. Poderia ter ido mais rápido, mas é que às vezes tem dias que eu acabo não lendo. E... gente, só ler. Só ler. Um abraço a todo mundo e até a próxima.